Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Restaurando as Verdades Ocultas, Lucas Oliveira. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo, tá? A gente vai linkar, fazer algumas conexões aqui com algumas coisas que a gente vai ver nesse vídeo e a gente vai chegar a uma conclusão e ver que faz bastante sentido. A gente vai falar sobre o eletromagnetismo e a gente vai falar sobre a questão dos terremotos e o alinhamento planetário. Como isso permite algumas pessoas, alguns geofísicos preverem terremotos, certo? O vídeo vai ser interessante porque eu sempre falo aqui da questão da natureza eletromagnética que a Terra tem, certo? Bom, então, esse artigo aqui do G1 fala o seguinte, ó. Forte terremoto sacode ilha de Sumatra na Indonésia, certo? Do dia 25 de fevereiro desse ano, tá? Recente, de alguns dias atrás, de sexta-feira na verdade. E aqui diz que 2 pessoas faleceram e esse tremor de terra foi sentido em Singapura e na Malásia, certo? Pois bem, então vamos lá, vamos agora partir aqui para a leitura. Um forte terremoto de magnitude 6.1 sacudiu a ilha de Sumatra, na Indonésia, né, na sexta-feira 25, no caso faz uns 3 dias. Informou aí o chefe da agência de geofísica da Indonésia, fulano de tal, o cara aí que tem um nome super difícil, nem vou me atrever a pronunciar aqui, e mais ou menos 2 pessoas faleceram, certo? Pois bem, então esse tremor de terra foi sentido nas vizinhas Singapura e Malásia, e o terremoto tirou moradores de suas casas, especialmente na cidade de Padang, na província de Sumatra Ocidental. Em West Passaman, a cerca de 17 km do epicentro, um hospital foi esvaziado, e alguns edifícios, incluindo um escritório do governo, casas e um banco, sofreram danos, certo? Pois bem, então, a magnitude desse terremoto foi de 6.1. Guarde essa informação porque ela vai ser importante para o decorrer do vídeo, certo? Pois bem, aqui eu tenho outro artigo, ó, do dia 28 de novembro de 2021. Também não faz muito tempo, tá? Faz uns meses, certo? Porque 2021 acabou faz pouco tempo. E aqui fala de um terremoto de magnitude 7.5 graus que atingiu o Peru e foi sentido aqui no Brasil. Então a gente vai ler aqui, a gente vai comparar essas 2 matérias e a gente vai pegar essas informações aqui e fazer uma conexão com outra coisa que eu vou mostrar já já. Aguentem aí firme. Então, moradores dos estados do Amazonas e do Acre relatam pelas redes sociais susto logo no início da semana, né? No início da manhã do domingo, né? Do dia 28, foi quando aconteceu, certo? Pois bem, então um terremoto de magnitude 7.5 atingiu o Peru na manhã do domingo, dia 28, né? Já passou. E, de acordo com o Observatório Sismológico dos Estados Unidos, o abalo aconteceu perto da capital Lima e o hipocentro foi a 130 km de profundidade. Então, moradores de cidades da região norte do Brasil, como Manaus, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre, também sentiram tremores. Ou seja, um terremoto de magnitude 7 para cima já é considerado um terremoto com um potencial destrutivo muito grande, certo? Pois bem, então galera, é importante essas informações aqui porque a gente vai tentar entender algumas coisas aqui e a gente ainda vai chegar à nossa conclusão, certo? Relaxa aí. Bom, então, guardem essa informação, certo? Sobre a magnitude do terremoto. 7.5, tá bom? Entendido. Então, já que a gente entendeu isso, a gente vê aqui o seguinte, que esse terremoto ele aconteceu no Peru, mas mesmo assim, alguns estados aqui do Brasil relataram esse acontecimento, como no Amazonas e no Acre. Algumas pessoas sentiram esse tremor de terra que aconteceu no Peru, ok? Beleza, agora a gente vai partir aqui para uma parte assim mais técnica da coisa, certo? Porque eu sempre falo aqui no canal que o eletromagnetismo é a real natureza do universo, eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque isso está mais que provado no meu ponto de vista, porque é possível você demonstrar, experimentar e observar, certo? Bom, a gente vai dar uma olhada nessa página aqui, ó, de Trianum, vou deixar na descrição o link desse conteúdo, que é uma página que fala sobre previsões de terremotos. Então tá aqui, ó, Global Earthquake Forecast, que em português é previsão global de terremotos. Não concordo com essa palavra global, e vocês sabem o porquê que eu não concordo, mas tudo bem, não é a discussão do vídeo não. A gente vai ver aqui que os caras, eles acertam na mosca cada previsão de terremoto que eles fazem, certo? A gente vai ver aqui que essas informações são compatíveis com o modelo
desses caras aqui, dessa página aqui, de Trianon, certo? Pois bem, então a gente vai ver aqui. Bom, então antes da gente partir para a nossa discussão principal, a gente vai ver algumas coisas aqui para a gente tentar entender como funciona esse site aqui. Então esse site está sempre se atualizando e está sempre jogando novas previsões de tremores de terra que podem ocorrer, certo? Então aqui diz que algum aumento sísmico pode ocorrer de 27 a 28 de fevereiro devido à geometria lunar. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 28 de fevereiro. E a longo prazo pode se estender até 3 a 5 de março, né? Pode ser mais crítico. Então a gente vai esperar de hoje até 3 ou 5 de março. E se acontecer algum terremoto até lá, o modelo dos caras então está correto, certo? Pois bem. Aqui eles já falam da probabilidade de magnitude, né? Foi atualizado ontem. Então eles dizem aqui, ó, um terremoto de magnitude 6 a 6.4 tem 70% de chance de ocorrer. Um terremoto de magnitude 6.5 a 6.9, 50%. E um terremoto de magnitude 7 tem probabilidade de 40% de acontecer. Essas são as taxas que eles estão prevendo aqui, certo? De acordo com o que está nesse site, vou deixar na descrição. Bom, é muito interessante aí para quem quiser dar uma olhada mais a fundo, certo? Aí você vai encontrar nesse site aqui, ó, alguns desses registros aqui, ó, de terremotos que aconteceram nos últimos dias. Então tá aqui, ó, 2 dias atrás aconteceu um terremoto de magnitude 6.2 na Indonésia, ou seja, no mesmo lugar que a gente leu na matéria. Então vocês podem perceber que os caras acertaram na mosca. Aqui, ó, outro terremoto há 5 dias atrás, magnitude 6.0 em Tonga. 5 dias atrás, mais um terremoto de magnitude 6.3, certo? Nas Ilhas Baleine. Outro aqui, ó, na Argentina, que aconteceu 5 dias atrás, de magnitude 6. E um outro aqui que aconteceu nas Filipinas no dia 20 de fevereiro. Então tem os registros certinhos, catalogados de cada terremoto que acontece. Então vocês podem ver que os caras, eles acertam na mosca, certo? Muito bacana essas informações aqui, certo? E a todos que sempre quando aparecer conteúdo sobre essas coisas eu vou trazer aqui no canal também, porque é bastante interessante, certo? Porque tá interligado com todos os assuntos que eu trago aqui, tá entendendo? Bom, a gente vai dar uma lida aqui e a gente vai tentar entender como é feito o método de previsão de terremoto desse pessoal aqui. E a gente vai ver o seguinte, que isso aqui está interligado com alinhamentos planetários, certo? Então vamos lá, vamos para a leitura. Então costuma-se dizer que terremotos acontecem o tempo todo, ou que alinhamentos planetários acontecem o tempo todo. Esse tipo de afirmação é muito geral e deve-se perguntar que tipo de terremotos, como magnitude 4, 5 ou 6, que são categorias muito diferentes, tanto em força quanto em ocorrência. Da mesma forma, deve-se estudar cuidadosamente a ocorrência e o tipo de alinhamentos planetários. Prestem atenção. Às vezes não há alinhamentos por mais de uma semana ou até 2 semanas. Às vezes há 12 ou até 15 alinhamentos em um mês, como foi o caso em dezembro de 2016. Além disso, nem todos os alinhamentos são iguais e sua influência eletromagnética... Vou ler novamente. Além disso, nem todos os alinhamentos são iguais e sua influência eletromagnética depende muito dos planetas envolvidos. Ou seja, isso aí a gente pode ver que tem uma interação eletromagnética entre esses planetas e quando isso se potencializa, a Terra treme mais forte, gerando terremotos mais fortes. Deu para entender como é que funciona mais ou menos? Então vocês percebem que as coisas começam a fazer sentido. Bom, essa informação que a gente está vendo aqui é do dia 26 de novembro, por aí, tá? E aqui diz algo muito interessante e bate com aquela matéria que a gente leu anteriormente do terremoto que aconteceu lá em Peru de magnitude 7, que foi sentido aqui em algumas regiões do Brasil. Olha o que diz aqui. O alinhamento Mercúrio, Vênus, Urano no dia 24 e o alinhamento Vênus, Sol e Marte no início do dia 26 podem causar uma grande atividade sísmica, podendo atingir magnitude 7 ou maior, provavelmente 26, 27 ou talvez 28 de novembro. Então, meu amigo, os caras eles acertaram na mosca. Isso é espetacular, certo? Isso aqui é ciência de verdade, tá entendendo?
Isso aqui bate com o método científico, bate com as observações. Então, aquele terremoto de magnitude 7, ele aconteceu exatamente no dia 28 de novembro, lá no Peru, exatamente como está sendo catalogado aqui nessa informação aqui do site. Então vocês podem ver que eles acertaram na mosca mais uma vez, percebem? Então, é muito interessante isso aqui, muito interessante mesmo. Bom, finalmente, costuma-se dizer que os planetas eles têm pouca influência, pois a distância entre eles é muito grande para que a força gravitacional tenha significado. Bom, mas aí vem a pergunta minha, será que os planetas estão tão longe assim como as pessoas imaginam? Será que eles não estão mais próximos? Porque no conceito de uma Terra plana estacionária, todos os luminares, assim como Sol, Lua, certo? Estrelas e os demais planetas, eles estão todos concentrados aqui dentro do firmamento, certo? E eles estão muito mais próximos do que a ciência moderna propõe, certo? Pois bem, então os planetas eles não estão tão longe assim quanto esse pessoal pensa não, no meu ponto de vista. Eles estão muito mais próximos, certo? Então, embora a matemática possa ser aplicada para provar que a força gravitacional é de fato muito fraca, vou ler novamente. Embora a matemática possa ser aplicada para provar que a força gravitacional é de fato muito fraca, tem que repetir para o pessoal entender, certo? Então a força gravitacional ela é muito fraca. A lógica por trás desse raciocínio é falha na raiz, porque não explica por que apenas a força gravitacional entre os planetas deve ser considerada. Afinal, das 4 forças fundamentais atualmente reconhecidas na natureza, quais são as 4 forças da natureza, Lucas? Eletromagnetismo, gravidade, força nuclear forte e fraca, certo? Pois bem, então, aqui diz o seguinte, ó. Dessas 4 forças reconhecidas, a gravidade é a mais fraca e geralmente dominada pela força eletromagnética. Aí, quando eu venho aqui no canal e falo que eletromagnetismo sempre sobrepuja a gravidade, tem pessoas que acham que eu tô tirando isso da minha cabeça ou que eu tô de teoria da conspiração. O negócio aqui tá deixando muito bem claro. Eu vou deixar na descrição, certo? Então, geralmente ela é dominada pela força eletromagnética. Eu concordo 100%. O eletromagnetismo é observável, ele é reproduzível, ele é replicável. Você pode replicar ele em um laboratório. É o que você mais acha no universo, é eletromagnetismo. Porque essa é a real natureza da Terra. Então, nas décadas de 1940, 50 e 60, o engenheiro de rádio da RCA, John Nelson, provou através da observação da comunicação de rádios de ondas curtas, que as posições planetárias no sistema solar afetam grandemente a atmosfera da Terra, certo? Sabe quem também esteve envolvido com esses estudos de ondas curtas? Nikola Tesla. E Nikola Tesla sabia que tudo ao nosso redor é energia, frequência e vibração. A gravidade ela é uma força fajuta, ela é uma força hipotética. Por que eu falo isso? Porque ela tem pouca aplicabilidade no mundo real, certo? Ela tem pouca praticidade no mundo real, certo? Então, preste atenção agora, galera, de quase 1.500 previsões de condições atmosféricas que esse cara aqui fez em 1967, ele teve uma taxa de precisão de 93,2%. Seus métodos de previsão, embora aparentemente esquecidos, não foram refutados até hoje. Sabe por que não foi refutado? Porque o cara se baseou no eletromagnetismo. Não tem como refutar isso, certo? Mais uma vez eu falo, eletromagnetismo sempre sobrepuja a gravidade. Então vocês podem ver que o cara ele se baseou no eletromagnetismo para prever terremotos e o cara tem uma taxa de precisão de 93,2%. Pergunta, você já viu algum medicamento com 93,2% de eficácia? Pois é, o método do cara tem 93,2% de precisão, certo? Esses métodos de previsão de terremoto. Então, como eu falei anteriormente, quando há determinados alinhamentos planetários, isso se potencializa de uma forma mais impactante e isso acaba causando tremores de terra muito mais fortes, certo? Isso é bem explicado através dessas observações aqui, certo? Agora vem a pergunta, em qual modelo cosmológico, em qual modelo de forma da Terra, isso aqui se explica melhor? Nesse modelo aqui, sabe por quê? Porque nesse modelo a Terra ela é fixa no centro do universo, a Terra ela é estacionária. E Sol, Lua, planetas e demais corpos celestes
e estrelas, eles estão todos alocados aqui dentro, porque todos os luminares eles foram feitos e criados para a Terra, certo? Eles existem porque a Terra existe. Então, por isso que muitos desses alinhamentos planetários, muitos desses acontecimentos influenciam a Terra, porque a Terra é o centro do universo. Deu para entender? Bom, acho que é isso, espero que todos tenham entendido. Então, essas informações todas para mim provam que sim, vivemos sobre um grande plano estacionário e tudo isso, todos esses fenômenos acontecem porque a Terra existe e todos esses luminares foram criados em função da Terra e para a Terra. Bom, continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigado a todos pela paciência. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.